Olá, queridos, muito boa tarde a todos que estão me assistindo. Sejam bem-vindos ao meu canal, Lízia Carvalho. E com certeza Deus tem uma palavra hoje para o nosso coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode curtir e compartilhar essa breve mensagem para os teus amigos e para aqueles que precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo. Então, sejam todos bem-vindos e gratidão àqueles que já estão inscritos, àqueles que já fazem parte. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa. Hoje tem uma palavra breve para o nosso coração, nesse domingo abençoado, que está no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 9. O tema desse vídeo é que todos podem abandonar você, menos Deus. Então talvez você já deve ter se sentido em algum momento abandonado, seja pela família, seja pelos amigos, seja por aqueles que um dia até caminharam contigo, estiveram junto contigo e até mesmo compartilharam da mesma fé. Talvez prometeram até estar contigo nos momentos mais difíceis. Mas a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, mas é bendito aquele que confia no Senhor. E aqui nesses versículos nós vamos ver que Paulo ele descreve que ele foi abandonado pelos homens, mas não foi abandonado por Deus. E diz assim a palavra. Então ele vai falando nessa carta para Timóteo, e Timóteo era um jovem que seguia os caminhos de Paulo. Timóteo, então, era um jovem que eles precisaram se separar em determinado momento, e Paulo foi aquele que foi transformado, só para nós lembrarmos, aquele que teve um encontro na estrada a caminho para Damasco, onde as escamas dos seus olhos caíram e até mesmo seu nome mudou de Saulo para Paulo. Ele era perseguidor dos crentes, dos cristãos. E aqui ele traz algo para Timóteo, ele vem trazendo algumas instruções nas cartas, nas epístolas paulinas. E a partir desse versículo, ele fala que ele foi abandonado por muitas pessoas, mas não foi abandonado por Deus. E essa é a palavra que Deus tem para o teu coração. Talvez você se sinta nessa tarde, talvez você esteja sozinho na sua casa, no seu trabalho, e você pensa, muitos me abandonaram, muitos prometeram coisas e não cumpriram. No Antigo Testamento diz que todos podem abandonar, até pai e mãe abandonam muitas vezes os filhos, mas Deus jamais abandona os seus filhos. Então esta é a palavra principal. E aqui ele vai trazendo algumas coisas para Timóteo. No versículo 9 diz, procura vir ter comigo depressa, diz Paulo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, aqui Paulo já vai falando a um daqueles homens que haviam abandonado a ele e foi para uma outra cidade. E esse primeiro se chamava Demas, e ele amou o presente século. Então, muitos, por muitos motivos, podem, na nossa vida, nos abandonar no sentido de não querer ficar junto diante das aflições. Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós tivéssemos o bom ânimo, porque Ele venceu. Então, diante dessa caminhada com Deus, e Paulo ele passou por naufrágios, por várias prisões, se você for ler ali no Novo Testamento, ele foi perseguidor e depois ele foi perseguido, mas ele disse também para Timóteo que aquele que quiser viver piamente em Cristo, aquele que quiser seguir os passos do Senhor, ele sofrerá perseguições das mais diversas. E ele segue dizendo que Crescente foi para Galácia, um outro que também era da mesma, vamos dizer assim, caminhava com Paulo. Tito foi para a Dalmácia. Então, homens, né, que foram se separando de Paulo, tomando outros caminhos. E talvez muitas pessoas passou pela tua vida, né, e que tomaram outros caminhos. Eu sempre digo que muitos, eles sobem no ônibus conosco, né? Muitos conseguem permanecer nesse trem, nesse ônibus, até o final, até o destino. Outros desistem em algumas paradas da vida. Existem muitas paradas da vida, né? Situações que nós passamos por tribulações financeiras, familiares, emocionais, espirituais, e nem todos estão preparados. E aí ele segue dizendo, somente Lucas está comigo.
Então Paulo vai descrevendo. E ele dá outra instrução, ele pede para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então ele se sentia só, mas ele reconhecia que Marcos era importante para o ministério, porque o ministério que fala aqui era da pregação da palavra para os gentios. E quem eram os gentios? Quando você olha no Novo Testamento, eram aqueles que não eram judeus. Então, Paulo e os outros apóstolos, né, muitos se espalharam, né, em toda a Jerusalém e aos redores daquelas cidades para pregar para outras pessoas. Nós somos considerados os gentios. E ele traz outras informações. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos. Então, as anotações, onde então Paulo tinha esse apreço, porque ali tinham então as anotações referentes às prisões, às coisas, às revelações de Deus. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então, se você for ver aqui também, outro exemplo, né? Outra pessoa que passou pela vida de Paulo, mas que fez algum mal a ele. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E aí ele dá um conselho para Timóteo. Tu, porém, ou tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, uns foram para uma cidade, alguns se espalharam, vocês começam a ver aqui, né, pelos versículos. Outro causou males. Outra instrução que ele dá a Timóteo: cuidado com esse, porque ele resistiu às palavras de Paulo. Outros, queridos, vão resistir às nossas palavras, outros vão tomar outros rumos. Ou seja, nem todos farão parte da sua caminhada e estarão contigo até o destino que Deus tem reservado. E isso faz parte da caminhada cristã. Não há nada errado, na verdade. O que Paulo está trazendo aqui é uma revelação de que muitos abandonaram a ele, no momento que ele talvez achasse que eles deveriam estar perto dele. Mas ele fala que Lucas estava com ele e queria que Marcos fosse, né, para junto dele, porque Marcos era útil para o ministério. Ou seja, ele reconhecia em Marcos a obra de Deus e sabia que sozinho jamais ele ia fazer. Ele ia conseguir disseminar o evangelho aos arredores. Na minha primeira defesa, então, quando Paulo foi se defender, porque ele teve diante de tribunais, diante de acusadores. Então, se você for ler no Novo Testamento, ele diz que ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Isso aqui está escrito, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Que isso não lhe seja postado em conta, ou seja, ele não guardou mágoa disso, mas ele constatou, ele foi fazendo uma análise da sua caminhada de fé, e ele foi vendo que muitos se espalhariam, muitos não estariam junto dele. Mas o Senhor me assistiu. Então, versículo 17, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ou seja, na primeira defesa de Paulo, você imagina diante de um tribunal, principalmente diante dos romanos, ninguém estava com ele. Mas aí ele traz aqui para nós uma grande revelação, e é essa revelação que eu quero compartilhar contigo nesta tarde, que o Senhor me assistiu. Então, talvez ninguém foi. Ele diz que ninguém foi nessa primeira defesa. Mas quem é que esteve presente, que era mais importante? O Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Então, ele precisava concluir a sua missão, pregar a palavra para os gentios, ou seja, para os não-judeus, para aqueles que Jesus ele veio primeiro para os judeus, todos nós sabemos, né? Primeiro para o seu povo. E a Bíblia diz que aqueles para quem Jesus veio rejeitaram. Então, o próprio Deus ele então enviou os seus discípulos para pregar para outras pessoas, e todos que aceitassem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. E aqui ele diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida e todos a ouvissem. Então, Deus está te revestindo de forças. Por mais que todos não tenham ido na tua defesa, né? Ninguém foi nesse momento, mas o Senhor revestiu a Paulo. E fui libertado da boca do leão. Então aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele conseguiu
ele conseguiu, na verdade, a vitória diante dessas acusações. Ele teve êxito diante dessas acusações. Por quê? Porque por mais que muitos tenham abandonado, aqui ele está dizendo que o Senhor o revestiu de forças. Por mais que muitos tenham deixado de ir assistir a Paulo nessa defesa, o Senhor o assistiu de força e ele foi libertado, diz aqui, da boca do leão. E aí diz, o Senhor me livrará, no 18, me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou ler novamente. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então o Senhor te livrará. É nele que você tem que depositar a tua confiança. Então você pode ler do versículo 9 ao 18, quando Paulo descreve, fala para Timóteo essas situações que ele passou. Mas o melhor de tudo, queridos, é que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. O Senhor olha para o teu coração, porque Ele sonda e Ele nos conhece. Só Ele nos conhece, Ele conhece a intenção do nosso coração. Muitos podem imaginar sobre você, mas quem te conhece é Deus. E por mais que todos tenham te abandonado, não tenham acreditado nos teus sonhos, não tenham acreditado que você vai vencer, seja na área que for da sua vida, creia que o nosso Deus está te assistindo e está te revestindo de força. E você será libertado da boca do leão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as coisas que nós não vemos. E essas coisas é que muitas vezes querem nos derrubar, porque são obras do diabo. E o Senhor Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo. E que seja desfeito nessa tarde toda e qualquer tristeza, todo e qualquer mal, tudo aquilo que te aflige, sentimento de solidão, por muitos talvez, assim como Paulo sentiu, para você ver, como Paulo também, sendo servo de Cristo, apóstolo de Cristo, todos tiveram suas lutas, queridos, todos tiveram suas perseguições, todos tiveram um momento em que muitos foram para um lado, foram para outras cidades, amaram o presente século, fizeram alguns males, mas guarda-te, assim como ele disse no versículo 15, guarda-te dessas pessoas, porque elas resistem muitas vezes à palavra de Deus. E o Senhor te livrará de toda obra maligna e te levará a salvo para o seu reino celestial. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa. E se você puder curtir e compartilhar esse vídeo, com certeza você será mais abençoado e abençoará outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que esta palavra tenha tocado no teu coração e que você permaneça firme nas promessas do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigada por curtir e compartilhar, estar comigo no meu canal. E até o próximo vídeo, querendo Deus.